Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o universo espacial. Nós vamos falar sobre ciência, sobre a juventude e sonhos que alcançam as estrelas literalmente. Hoje temos a honra de receber Rosa Maria Pereira Miranda, estudante do ensino médio, cientista cidadã da NASA, astronauta análoga, coautora de livros e atuante em ações educativas e materiais voltados à equidade de gênero nas ciências e à valorização da trajetória de mulheres cientistas. Somente isso. E para enriquecer essa conversa com Rosa Maria, a gente vai contar aqui com a presença do professor Johnny Silva, doutor em engenharia, pós-doutorado na NASA, palestrante, mentor e autor do livro Trabalho de Começo de Carreira, com uma nova visão sobre o TCC. O professor é titular de engenharia da UFSC, colunista do Acontecendo Aqui, onde escreve sobre carreira, liderança e trabalho em equipe. Bem-vindos, a Rosa Maria e o professor Johnny. Querido, muito obrigada pelo convite. Eu preciso falar perto? Desculpa. Tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o senhor. Uma honra também estar com o senhor, professor Johnny. Então, vamos lá. Temos uma curiosidade enorme de várias coisas nessa tua proposta de ser astronauta no teu futuro. Como é que surgiu isso, né? O seu interesse pela astronomia e astrofísica, assim, tão jovem? Você tem 16, 17 anos. Uhum. Como é que surgiu? O que te inspirou? Então, eu sempre fui muito apaixonada por astronomia. Como não, né? É uma coisa muito fascinante olhar para as estrelas. Mas eu lembro que por volta dos 10, 9 anos de idade, eu me intriguei com questões muito mais filosóficas do que sobre física em si. Que é de onde viemos, para onde vamos, o que tem além de nós. E olhar para as estrelas, eu acho que me traz essa sensação de pertencimento, sabe? Então, foi muito legal todo esse processo de descoberta da física e da filosofia. E como elas se juntaram, para mim, foi esse ponto de convergência na astronomia. Mas, assim, sempre fui muito apaixonada por observação. E aí eu fui descobrindo projetos online que dava para se inserir de forma gratuita, de maneira muito natural ainda no ensino fundamental. E fui ficando cada vez mais apaixonada, mas eu me lembro de uma coisa muito específica que eu tinha um livro, acho que era da minha mãe em casa, que era aqueles livros que você lê antes do Enem, sabe? De pré-vestibular, e era de física. Uhum. E tinha várias questões de astronomia, astrofísica, e aquilo lá me chocou. Uau, que incrível! Então, depois disso, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo universo. Que legal, não teve nenhuma influência da vovó dizendo assim, olha as estrelas, olha lá no céu, não teve isso não. Não, mas da minha mãe, muito, com certeza. Ela é bem ligada a essa área também. Que legal. Então, Rosa, prazer estar aqui falando com você, já lhe acompanho nas redes sociais há algum tempo. E a curiosidade aqui é que como foi participar do programa da IASC, né? E como foi descobrir os asteroides, porque você se tornou uma pessoa notória com essa descoberta dos asteroides junto com outras meninas da UFSC, né? Conta para nós como é que foi esse processo. Foi muito legal. O Caça Asteroides é um projeto que é de cientista cidadã da NASA, então qualquer pessoa pode participar, e ele tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações. Eu descobri ele por uma live do Ministério, junto com um amigo que é de São Paulo. Então, em 2020, a gente começou a participar, a gente ainda estava em pandemia, e ali eu me debulhei em várias imagens e dados de um observatório que fica localizado no Havaí. E dentro desse processo de pandemia, eu me joguei completamente nesse projeto, e ali tive a honra de descobrir 7 asteroides não catalogados. Hoje eles passam por um processo de análise minuciosa em um observatório em Paris e posteriormente em Harvard, para poder, de fato, confirmar essa descoberta e aí eu poder nomear esses asteroides. Eu quero nomear um com meu nome e outro em homenagem à minha mãe. Mas outros 5 estão aí abertos, se os senhores tiverem sugestões de nomes. Johnny, já Só para orientar, assim, eles estão em que
em que ponto do sistema solar? Em que espaço? Ótima pergunta. Os 7 estão localizados no cinturão de asteroides. Ok, famoso. Com certeza. Que é localizado entre Marte e Júpiter. Exato. Existe um concentrado de asteroides. Ele está localizado ali. Que sensacional. O Júpiter vai ser o grande aspirador do sistema solar. Sem Júpiter, nós teríamos um monte de Sufoco. chuva de asteroides aqui na Terra. Rosa, como é que foi a sua reação quando a NASA homologou? Como é que foi assim? Você esperava? Demorou? Teve ansiedade? Qual foi a sua reação? Perfeito. Então, eu já tinha visto que várias pessoas já tinham descoberto asteroides, assim, cientistas cidadãos também, mas eu lembro que quando... Na verdade, foi um processo bem demorado até chegar nessa sensação de descobrir. Porque eu participei desde o início do ano do projeto. E isso em 2020. Então, eu era novinha. Nossa, eu tinha 2 anos, 12 tinha 14. anos. 12. Tinha 14. Então, nossa, eu era muito novinha. Tô pensando nisso agora, eu faço parte até hoje do projeto. Mas eu fui analisando durante vários meses e eu não encontrava nada. Os relatórios finais com os asteroides provisórios, eles vêm no final do mês. E durante vários meses eu não recebia as minhas iniciais nos asteroides provisórios. E aí isso me deixava chateada. Ai, não acredito, eu tô dedicando várias horas do meu tempo, do meu dia aqui e não tô conseguindo descobrir nada. Mas aí, acho que foi em junho, junho faz 4 anos, que eu descobri no final do mês que eu tinha descoberto 4 asteroides. Só no mês de junho. E ali eu fiquei, uau, que incrível, que sensação única. Eu lembro de ficar extremamente emocionada e sair correndo para contar para minha mãe. E aí eu continuei até o final do ano e tô aqui até hoje. Tem alguma descoberta mais recente? Não, assim? eu não tenho. Todas as minhas descobertas foram em 2020. Uhum. Eu acabei ficando com uma rotina muito mais atarefada. Eu acho que a pandemia me possibilitou me inserir em projetos online e ficar totalmente imersa nisso. Que bom. Então, Rosa, como é que é ser uma astronauta análoga? Explica para o nosso público em geral o que significa isso, em que consistem as simulações, como é que você utiliza esse conhecimento desses treinamentos para poder melhorar a vida na Terra. Conta um pouquinho sobre isso. Muito bem. Astronauta análoga nada mais é do que um treinamento. Ele é pré-militar, então ele não te prepara para... Não é um treinamento para astronauta, é um pré-treinamento do treinamento. Importante ressaltar isso. Ele aconteceu em Brasília, eu fiz em março desse ano, pela Agência Espacial Voyage. Foi muito legal, inclusive sou a embaixadora da agência agora, foi uma experiência incrível e eu passei lá, fiquei 3 dias de experiência imersiva em simulações espaciais. Então a gente teve uma série de aulas e... aulas e simulações que nos ensinaram como seria a vida no espaço. E várias lições que você tem que ter sendo astronauta. Eu acho que uma coisa que eu tirei que eu levei muito comigo, fora as relações que a gente cria, que é muito especial, os aprendizados, é a filosofia de ser um astronauta. Para ser um astronauta, você tem que ser uma pessoa completa. E eu acho que eu levei isso muito para minha vida, de ser uma pessoa multidisciplinar. Então, a gente estava comentando ali do professor Johnny. Então, você tem que ser atleta, você tem que ser cientista, você tem que ser uma pessoa que está presente na família, na sociedade, tem que impactar positivamente a comunidade. E eu acho que eu levei muito isso comigo dos ensinamentos que a gente trouxe da agência espacial. Então, foi muito especial e estou muito ansiosa para poder participar de outras simulações e outros treinamentos de astronauta análoga que tem por todo mundo. Como é que você se vê daqui 10 anos? Ainda no universo espacial, pensa em outras áreas, você acabou de falar do ecletismo, como é que você se vê estudando muito ainda nesse segmento que você é apaixonada ou tem uma variável aí que você já está considerando? Eu acho que durante esse processo, vocês até tinham comentado sobre o que me possibilitou essa descoberta dos asteroides. Então, logo posteriormente, eu comecei, com 15 anos, eu comecei a dar palestras de divulgação científica, justamente com o intuito de popularizar a ciência, e principalmente a astronomia, sendo eu muito apaixonada pelo universo, mas com o intuito de trazer essa minha paixão e esse meu
pequeno conhecimento para outras crianças, incentivar que elas também participem desses projetos, incentivar que elas vejam novas possibilidades, não necessariamente na astronomia, nas exatas, mas com que quer que elas queiram seguir dentro da ciência ou não ciência. Enfim, então, eu acho que eu aprendi um grande amor, que é pela comunicação, que o senhor está fazendo aqui também. Então, gostei muito, muito de comunicar isso ao público, sabe? Eu acho que a ciência ela é muito bem feita quando a gente consegue fazer ela em conjunto e principalmente quando a gente consegue comunicar ela ao público, às pessoas que são leigas a isso. É aí que entra a divulgação científica, a importância disso. Para a gente cada vez mais valorizar a ciência que é feita, principalmente do setor aeroespacial, da astronomia, mas também para dar novas oportunidades e valorizar quem está nesse meio. Então, pretendo seguir cada vez mais. Aí, respondendo essa pergunta, desculpa, tem uma voltinha. Eu quero seguir carreira do setor aeroespacial, quero fazer faculdade nesse meio, mas quero com certeza seguir também com a divulgação científica e estar cada vez mais impactando em escala internacional os jovens, de maneira que eu incentive eles a seguir o teu exemplo. Perfeito. E vai estudar a vida inteira, pelo que você descreveu. Com toda certeza, eu sou a viciada em estudo. Isso faz um gancho com a nossa próxima pergunta, né? Que é justamente que fazer ciência no Brasil, para muitos, é difícil, né? Trabalhar com ciência, estudar ciência. Muitas vezes uma pessoa vindo de escola pública, parece que toda a sua formação está sendo em escola pública, perfeito. no Instituto de Aplicação, que é a UFSC, né? Que mensagem você tem para que, mesmo quem vem de uma escola pública, queira sonhar grande como você está sonhando e já sonhou? Perfeito. Eu acho que uma coisa que engancha com a primeira pergunta que os senhores fizeram, porque me interessa tanto a astronomia, é uma coisa muito incrível dessa área. E que só quem estuda espaço pode falar isso, que não existe limite. O céu não é o limite. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é saber sonhar. A gente tem que ser muito, muito, muito ambicioso. E apesar das nossas condições, eu falo isso com propriedade, né? Eu vim de escola pública e às vezes a gente não tem tantos recursos. Existem muitas maneiras que a gente consegue estar ali desviando para poder se inserir dentro desse meio. Então, acho que sonhar é o mais importante e buscar maneiras de tornar isso possível. Eu acho que eu aprendi isso com a UFSC, onde não existiam possibilidades, justamente por eu ser muito nova também, não existiam muitas possibilidades, mas com 14 anos eu me meti no observatório, ali no planetário, e fiz estágio durante um grande tempo ali, dando aula e aprendendo, fazendo artigo, e não existia aquela possibilidade, eu só conseguia estar naquele meio porque eu fui atrás de professor, fui atrás de um monte de gente, falei, eu quero estar aqui, eu gosto disso, como é que eu posso ajudar vocês? Então, muito importante também é saber que quem tem boca vai a Roma, né? O ditado. Acho que é isso. Você questiona muitos professores, você tem impaciência com os professores, você fica lá na sua, eles estão no estágio que você voa com eles? Como é que é a tua relação com os teus mestres? Como eu estou inserida num meio de extracurriculares desde muito nova, eu acho que eu tive uma relação muito boa com a ciência, no sentido de que eu entendi que, às vezes, aquilo que é passado em sala de aula está apenas cumprindo um currículo. Então, eu sempre, desde muito pequena, fui muito questionadora aos professores, porque eu sempre fui muito interessada. Mas, no momento de agora, eu sou mais interessada nas coisas que eu realizo fora da escola, que não seguem a própria BNCC ou currículos acadêmicos, sabe? Principalmente astronomia, que, enfim, nem se encaixa dentro do currículo estudantil. Mas sempre fui muito curiosa e eu acredito que o Colégio de Aplicação sempre proporcionou isso muito bem, porque os professores do Colégio de Aplicação também são professores da universidade, isso é muito legal. São top, sem dúvida. Mestre, quer complementar? Não, tem aquela curiosidade que toda vez que a gente está perto de um jovem brilhante como você tem demonstrado ser, principalmente por dominar a comunicação, a gente pergunta, dentro do universo que é o conhecimento humano, muito amplo, que curso superior você pretende fazer, já que você disse que vai para a universidade? Então, eu quero prestar vestibular e ENEM no final do ano, e eu vou prestar o vestibular da UFSC para Engenharia Mecânica. Certo.
seguir os passos do Senhor. Fica É sério? Que legal. Com dinheiro. toda certeza. Agora que eu conheci mesmo, não tem como eu falar que não, né? Então já ganhou uma aluna, mais uma para nós, né? Mais uma para nós. Rosa Maria, queria te fazer uma proposta aqui para você questionar o professor que tem DOC na NASA, para onde você olha há muitos anos e vai continuar olhando por muitos anos. Perguntas que você tem assim, curiosidade de fazer, não sei se você preparou alguma coisa, se quer trocar uma ideia, o professor está aqui à tua disposição. Perfeito. Professor Johnny, posso soltar uma curiosidade aqui para o senhor? Como que o senhor vê a participação de jovens brasileiros em projetos internacionais como o IASC? Qual que é a importância disso? Eu acho absolutamente fundamental. Eu costumo estimular meus alunos para fazerem intercâmbio internacionais em empresas, em instituições. Eu mesmo fiz 3, eu tenho intercâmbio no Japão, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, acho que essa via de ação é uma via, como você falou nas suas muito bem respondidas questões, de fazer atividades extracurriculares e abrir para a internacionalização. Eu costumo dizer que a internacionalização pode ser um dos pilares para a gente fortalecer uma economia brasileira, uma sociedade mais plural, mais justa e mais culta também. Então, eu sou totalmente favorável e espero que mais jovens sigam essa trilha. Pois é, essa é uma questão que eu queria saber de você, como professor e pesquisador. Quais mudanças têm ocorrido para estimular jovens a seguirem o exemplo de Rosa Maria? Olha, Jailson, eu digo assim, infelizmente, a estatística mostra que a busca pelos cursos de engenharia no Brasil vem caindo. Estou falando estatísticas globais, tá? Gerais, assim, em função nacionais. da tecnologia, da Em função TI? de vários assuntos. Acho que talvez a perspectiva que o jovem tem muitas vezes de um retorno do investimento no curso mais rápido, ele busca outros cursos. Mas, eu também costumo dizer que quem faz engenharia abre um leque de opções extraordinárias, inclusive internacionais. Você me deu a chance na coluna, não acontecendo aqui, de entrevistar alguns ex-alunos nossos que foram para outros lugares do mundo, né? E eu tenho o prazer de dizer que tive ex-alunos tanto de graduação como também de pós-graduação que estão em várias partes do mundo. Então, assim, existe um grande mercado, na verdade, assim, existe uma grande demanda pela engenharia no geral no Brasil. Sim. Isso é uma coisa que, infelizmente, já é marca. E eu vejo com muito bons olhos os alunos que buscam essas atividades, a engenharia, a ciência como um todo, porque são atividades fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? E o que precisa melhorar? Precisa mais investimento de governo? Precisa uma reformatação na plataforma de ensino, um up na grade? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, eu acho que precisa muito mais melhorar a comunicação dos cursos de engenharia para mostrar o potencial que a engenharia e as exatas têm no geral. Porque a infraestrutura hoje em dia, a relação aluno-curso é uma relação muito boa. Então, tem caído a procura. Então, espera-se que pessoas brilhantes aí como a Rosa, que além de tudo domina a comunicação, entrem para a engenharia e favoreçam essa comunicação. Abrir a universidade para a sociedade no geral, entende? Eu acho que isso precisa. E eu não estou falando só da UFSC. O que eu estou falando aqui de diminuição da procura pelos cursos de exato é um fenômeno nacional em diversas engenharias. Mas o meu meio, eu estou dentro de um meio que, assim, eu vou olhar minha percepção é a melhor possível, que os alunos que estão no nosso curso buscam avançar, buscam desenvolvimento internacionais, etc. Mas eu não posso dizer que a minha percepção subjetiva é a realidade nacional. A realidade está diminuindo o número de engenheiros. Pena, né? Número de engenheiros por 100 mil habitantes. O Brasil está em déficit em comparação com Coreia, com China. Já faz tempo. Está muito avançado. Mais alguma pergunta, Rosa? Professor, tenho mais uma pergunta. Como o senhor vê a percepção dos estudantes em relação à ciência ao longo dos anos? O senhor acha que tem mudado? A ciência, eu acho que pelos meios de comunicação, pelo acesso à informação, a ciência tem se popularizado. O seu exemplo é um exemplo que dificilmente seria uma realidade há 30 anos atrás. E hoje em dia é muito mais factível, né? O fato de nós termos acesso a ferramentas, sistemas, comunidades via internet barateou o acesso à informação. Então, eu vejo que isso tem favorecido uma disseminação da ciência. E hoje a gente tem muitos canais de qualidade que divulgam ciência. Você
entrevistou o Sérgio dos Foguetes, né? Então, ele é um grande divulgador científico, um cara muito sério. Então, todos esses canais, todos esses acessos popularizaram o interesse pela ciência. E a universidade brasileira, né, eu digo sempre, a universidade pública brasileira, seja ela estadual, seja ela federal, ela pode colocar a pessoa nos melhores lugares do mundo. Eu tive pessoas que se formaram na engenharia mecânica aqui, que foram trabalhar, por exemplo, na Boeing dos Estados Unidos. E quando você trabalha na Boeing, você trabalha em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Imagina. Então, assim, As melhores cabeças estão por lá. Isso é um fato, isso não estou falando de histórico, não falando de ficção, é um fato que a gente pode colocar pessoas nas melhores universidades, nas melhores empresas do mundo. Isso é verdade. Mas como professor, você tem todo tipo de aluno, né? Tem todo tipo de ensino básico que os preparou para chegar até você. Quais caminhos você acha que jovens devam percorrer para se capacitar a ponto de interagir com entidades internacionais na área espacial, por exemplo, como a NASA? Você que esteve na NASA. Conhecer pessoas como a Rosa é uma boa estratégia. Quer dizer, a ideia de modelar, claro. Certo? Então, toda vez que você tem um sonho de alguma coisa muito grande, pense em conhecer o mais a fundo possível a história, as ações, as decisões, as tomadas de mudança de posição, rotas que aquela pessoa tomou. E pegue 3, 4, 5 grandes exemplos, estudem esses exemplos. E se quer se tornar internacional, vou falar uma coisa aqui, deve ter falado em outras entrevistas, o inglês passa a ser ferramenta de trabalho básica. Língua nativa. Então, a língua franca de todos esses negócios. Então, domine inglês e, em paralelo a tudo isso, desenvolva a sua capacidade de comunicação. Porque eu tenho uma teoria, não publiquei em lugar nenhum, Jair, que é assim, se o engenheiro tivesse a capacidade de comunicação que as outras profissões têm, o papel da engenharia na sociedade seria muito mais valorizado. Porque a engenharia é responsável pela transformação física da sociedade. Tudo. Entende? Eu sou totalmente tendencioso quando falo na engenharia. Quando eu fui coordenador de graduação, entre 2007 e 2011, eu era o cara que dava palestra nos cursinhos de pré-vestibular, para as pessoas que estavam em dúvida. E eu começava falando da engenharia no geral e depois terminava na engenharia mecânica da UFSC. Então, a engenharia transforma o mundo. Só que os engenheiros, na maioria das vezes, não têm a capacidade de comunicação muito fluida. E aí perdem espaço para as outras profissões. Verdade. E, enfim, e assim caminha a sociedade. Posso fazer uma colocação que a gente todas. conecta totalmente com a atualidade? Inclusive, foi isso que eu comentei lá no Empreende, que na atualidade a gente está com um grande fenômeno, que é a inteligência artificial, e agora eu acredito que é ainda mais fundamental o que o senhor falou da comunicação, porque cada vez mais a gente tem visto os seres humanos perderem o seu lugar para a inteligência artificial, né? Não sendo totalmente substituíveis, mas é por meio da comunicação que você consegue garantir o seu lugar dentro dessa profissão, porque você consegue uma terceira ferramenta que as inteligências artificiais não fazem. Então, é muito interessante isso que o senhor coloca, porque eu acho que não só para a engenharia, mas, claro, principalmente, mas, assim, como um todo, ela vem sendo uma ferramenta extremamente importante para você se destacar posteriormente no futuro. Concordo totalmente. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é a inteligência artificial. Tem muita gente dizendo não vai substituir, ela é uma aliada, como se a inteligência artificial fosse algo que veio, fica aqui, daqui a pouco eu esqueço, eu domino e eu toco para frente. Não é, revolucionou tudo, o mundo não será mais o mesmo. Eu penso assim. Na entrevista que nós publicamos com o Pedro Cortella, ele trata desse assunto, né? O Pedro Cortella teve entrevista para a nossa coluna de carreira, já foi publicada, e eu já tive a oportunidade de dizer em algumas entrevistas que eu uso analogia dizendo que a IA não é uma onda, é um tsunami. É um tsunami. E agora, você pode saber surfar nesse tsunami ou não. E tem a ver com a qualidade da sua inteligência para questionar para se relacionar com ela, os resultados que a IA vai te fornecer. A inteligência artificial, eu tenho isso, e eu ensino isso, porque eu ensino IA aplicada há mais de 25 anos. Né? A inteligência artificial exige do ser humano um maior conhecimento sobre o seu escopo e seu domínio para poder criticar os modelos que os modelos oferecem. E não menor conhecimento. Pois é, então essa defesa que as pessoas têm, não, a pessoa é importante, a máquina não.
Eu acho que tem muita gente que ainda não alcançou o que é isso, né? Você ensina há 20 anos, há 25 anos, e as pessoas acham que é uma coisa que surgiu mês passado. Né? É verdade, Sim. tem sido muito... Pô, E assim, leia o artigo da Carreira Centauro, eu sou uma... Sim, aquela é espetacular. Bom, nós chegamos no nosso tempo final aqui, mas eu vou deixar a nossa convidada totalmente à vontade para falar, para perguntar, para o que você quiser. O tempo é teu aqui para encerrar a nossa conversa. Perfeito, eu queria agradecer mais uma vez aos dois. É uma honra estar aqui participando de um podcast de renome. Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra estar diante do senhor. Espero que a gente consiga trabalhar juntos e desenvolver um trabalho muito legal ali na UFSC. Conte comigo. E incentivá-los a todos os jovens, enfim, todos os que estão interessados em astronomia. Eu dou palestras e agora estou cada vez mais profissionalizando esse trabalho de comunicação científica, então quem tiver interesse. E aí agora um recadinho para os jovens, acreditem nos seus sonhos, o céu não é o limite, parece clichê falar isso, mas é muito, muito, muito sério. Eu acho que eu tenho isso para mim desde que eu sou bem novinha, e aí eu sou a criança que ainda fala, o que você quer ser quando crescer? Eu ainda quero ser astronauta. Sou eu. Criança. Que Tá tudo bom. bem, é isso. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Professor, a sua parte, se tiver mais um. Não, foi um prazer mais uma vez estar aqui, Jailson. Nós tivemos um podcast, nós dois, a conversa e conhecer pessoalmente a Rosa. E gostaria muito que os brasileiros, os jovens brasileiros, entendessem, conhecessem você e entendessem um pouco mais dessa história, porque é possível sonhar grande certeza. e realizar grande. Com certeza. Isso aí. Muito obrigado a vocês dois, sensacional ter no meio da UFSC aqui. Né? E você, pessoal, que está em casa, né, que está nos assistindo aqui, parece até que eu estou na Globo falando, você que está em casa, disso. Você que está aí conosco até agora, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado, gostei muito de receber a Rosa Maria e o professor Johnny. E até o próximo podcast. Obrigado.